Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para todos que me assistem. Hoje eu vou estar falando sobre um prelúdio das guerras napoleônicas, né? A Guerra Peninsular que ocorreu em Portugal e Espanha, né? Mas hoje eu vou estar falando sobre o pequeno Duque de Wellington, né? Na sua vida, até a sua passagem à Índia, quando ele volta para a Irlanda, né? Antes dele ir para Portugal pela primeira vez e fazer as prolíficas batalhas de Almeida e Vimieiro. Então o que acontece? O Duque de Wellington, né? O Arthur, vou chamar só Arthur Wesley, só, porque o nome dele é um pouco difícil. Wellesley, Wellesley é um nome difícil de se pronunciar, né? Ele era de uma família nobre da Irlanda. Um fato que ele se envergonhou durante muito tempo ter sido irlandês. Ele não gostava, né, de que dissessem esse tipo de coisa dele, que ele era um irlandês, né, porque puta que pariu. Aí, o que acontece? Ele não era aquele filho querido, né? Ele não era o filho mais velho, que igual o irmão dele, o Richard Wellesley, né? Que era o cara basicamente que ia herdar a fortuna da nobreza. E a nobreza que o Duque de Wellington fazia parte, o Arthur Wesley fazia parte, não era uma nobreza tão prolífica. Lógico, era da Irlanda, então era pobre. Pobre, classe média, uma classe média de hoje em dia, né? Não era tão rico e não tinha muitas opções de vida. Apesar dele ter ido se formar numa escola em Anjou, né? Que era a mesma escola na França que o Napoleão também frequentou, mas em tempos diferentes. Ele era de uma parte da nobreza e durante muito tempo da vida ele não sentiu propósito assim no que fazer. Ele não tinha algo assim, um espírito, sacou? Ele não sabia o que fazer, ele se sentiu perdido durante muito tempo. Até que o irmão dele mais velho, o Richard, né? Que ele foi e começou a se envolver com o governo, né? E começou a se envolver com o governo e conseguiu uma patente, conseguiu um lugar para ele no exército. E através desse lugar no exército, o Duque de Wellington foi comprando as patentes muito rápidas. Porque o que aconteceu nessa época? Nessa época, o exército era feito de maneiras a vender patentes. Era muito difícil você ganhar uma promoção de patente, principalmente se você não era nobre. Então o que aconteceu? Os soldados normais, os rasos, né? Eles tinham muitos baixos soldos, e os oficiais que você já chegava a partir do alferes, todos tinham patentes compradas, né? Você poderia, lógico, ganhar essa promoção por bravura ou em uma vã esperança, só que isso era extremamente difícil. Vã esperança é aquele primeiro grupo de gente que vai atravessar uma brecha e vai ativar todas as armadilhas que tem naquela brecha. Então se você sobrevive, é como se você tivesse ganhado na loteria. Então ele conseguiu subir alto aos rankings por conta dele ser nobre, né, e poder comprar todas essas promoções. Quando na primeira batalha dele, a batalha em Flanders, né, eu esqueci o ano, acho que é 1793. Isso foi quando foi contra o exército revolucionário na época ainda, né? Ainda estava na época da França revolucionária com Robespierre, todos esses FDP, filho de puta. Mas essa primeira batalha em Flandres dele foi um caos, assim. Ele era tenente-coronel nessa época. Tenente-coronel, ele tinha basicamente um regimento, né? Tinha mais ou menos 1.200 homens que eram comandados por ele. Foi uma grande confusão. E até posteriormente na vida dele ele fala: Flanders, apesar de não ter sido uma batalha muito boa, ter sido uma confusão, ela me ensinou muito do que não fazer, sobre de como lutar uma batalha, né? E realmente foi isso, porque Flanders não foi uma batalha muito boa. E essa foi uma das... O Duque de Wellington só perdeu 2 vezes na vida dele. Num ataque noturno que eu vou falar neste vídeo ainda, em Seringapatam, e em Flanders. Só que em Flanders ele não estava comandando. Agora eu não sei se ele perdeu em Flanders. E ele era somente um tenente-coronel, né? E o que acontece? Depois dessa batalha de Flanders, ele volta para a Irlanda, para a Inglaterra, né? Para o Reino Unido, que na época era um só, e continua a vida lá, sem saber muito o que fazer,
até que cai uma oportunidade de milhões. O Richard Wesley, ele vira o governador geral das Índias Orientais. Orientais. Então ele vira basicamente, cara, o governador geral da Índia, né? Que nessa época grande parte era comandada ali pela Companhia das Índias Orientais. Ele vira basicamente o governador geral da Índia Britânica. E o que acontece? Com isso, o Duque de Wellington, ele ganha uma oportunidade de ouro. E ele vai para a Índia e virar como posso dizer? Ele vai para a Índia trabalhar no exército com garantia de patente, com riquezas. A Índia era um lugar com muita riqueza. A Índia era comparável à China, né? A China e a Índia foram uma das duas civilizações nessa época que mais tinham riquezas, né? Muita gente confunde achando que as potências europeias eram ricas, né? Mas uma coisa é o seguinte, o que eles pensavam? A gente não vai até eles, eles vêm até nós. Por quê? Porque nós temos riquezas, nós temos bens, nós temos pimenta, especiarias. A Índia foi, durante muito tempo, um local onde as evoluções, né, tecnológicas aconteciam bem antes do que na Europa. Canhões, fogos de artifício, eles tinham uma tecnologia bem maior do que na Europa, sacou? Então a Índia era um lugar bem melhor do que na Europa. O clima, na verdade, né, para os europeus era um pouco difícil por conta do clima tropical, mas, né, há quem goste. Eu não sou muito fã. Então o que aconteceu na Índia? Na Índia ele vira um general do Estado-Maior do General Harris. Então o que aconteceu? Tinha o General Harris, que era o comandante do exército, e juntos tinham os generais coronéis, não sei, mas ele era um dos braços direitos do Harris, ele e o David Barr. Só que ele era muito jovem ainda, muito jovem. Ele era como se fosse um aprendiz desse Harris. E ele estava nessa posição tão alta devido ao irmão dele, que era governador geral. E o que acontece? Isso, eu já pulei um pouco à frente, estou falando da primeira batalha, né? Eu esqueci de mencionar, mas neste vídeo eu vou estar basicamente falando o que acontece nesses 3 livros aqui do Sharpe. O Tigre de Sharpe é o que eu vou falar agora, que ele vai falar sobre a Batalha de Seringapatam, que foi a guerra da Inglaterra contra o Missouri, né? Contra o Sultão Tipu. Esses dois aqui, eles vão falar da Segunda Guerra Anglo-Maratá, né? E o que acontece? Essa batalha aqui ocorreu em 1799. E como o Arthur já era um braço direito do Harris, ele era basicamente como se fosse um dos generais. O que se tratou dessa batalha? Para quem não sabe, o Sultão Tipu, ele era um nobre muçulmano que era rei do Missouri, né? Antes já tinha existido uma guerra. Em 1792, a Inglaterra tinha entrado em guerra contra o Sultão Tipu, quando a Inglaterra invadiu a fortaleza de Seringapatam, que era a capital do império dele, Missouri, né? E eles destronaram o pai do Sultão Tipu e colocaram o Sultão Tipu como vassalo deles, né? Um sistema subsidiário que eles entravam com a Inglaterra, no qual era basicamente um acordo onde a Inglaterra entrou com a pica e eles entravam com a bunda, né? E o que acontece? Até que o Sultão Tipu, ele começou a não querer muito esse sistema, tava começando a doer, não tinha muito KY, e começou a doer. E ele começou a procurar uma aliança ali, ó, com a França. A França tinha um jovem Napoleão no Egito lá fazendo altas peripécias. E realmente tinham indícios de que o Napoleão poderia tentar uma incursão francesa na Índia, né? E o que acontece? A França tentou influenciar lá o Missouri com o Sultão Tipu, né? O Sultão Tipu hoje ele é visto como um herói da independência indiana. Apesar que não é bem assim, pois o Sultão Tipu ele era muçulmano, ele era de uma família muçulmana, ele não era muito amigável com os hindus, né? Com os hindus. E muitos generais hindus deles
eram meio receosos contra eles e tem até boatos de que esses generais hindus possam ter traído, tipo, na época da Batalha de Seringapatam, né? A Batalha de Seringapatam foi principalmente o que causou a dominação da Inglaterra no subcontinente sul indiano, né? Então, o subcontinente sul tem a parte sul, né? Que vai ter aqui esqueci o nome do país. Foda-se. Mas a parte sul do subcontinente indiano foi basicamente controlada pela Inglaterra depois desse período, né? A Batalha de Seringapatam, ela não é tão importante assim, mas não é tão importante comparada às outras coisas que aconteceram na vida do Wesley. Mas o que acontece? A Batalha de Seringapatam foi o seguinte: a Seringapatam era uma fortaleza formidável, que era bem grande, né? E o que aconteceu? O General Harris colocou na frente do rio, na margem oeste da muralha, né? Que era uma parte que eles tinham atacado antes, né? Em 1792 os britânicos invadiram, na verdade eu acho que eles invadiram pela norte, mas eles invadiram a muralha oeste e ela ainda estava muito danificada. Então o que Harris fez? Ele colocou uma bateria de canhões e ficou lá bombardeando o tempo todo, até derrubar. E durante isso, aí nós vamos ter a primeira batalha que foi comandada pelo Arthur, né? Que foi um ataque noturno nas imediações da parte norte de Seringapatam, que foi a única derrota que ele teve em sua vida. E essa derrota foi uma confusão, assim. Foi literalmente uma confusão, não tem muito o que relatar sobre ela, porque os britânicos se perderam. Aí a companhia teve uma que avançou, outra que voltou e eles tomaram pau. E durante toda a vida dele, essa derrota vai marcar o Arthur gravemente, porque ele vai ter medo de incursões à noite. Ele vai se tornar meio receoso em fazer batalhas à noite, né? Em batalhar à noite. Ele sempre vai tentar batalhar durante o dia. E quando o General Harris, consegue essa brecha na parte oeste da muralha, ele vai e cria uma Van Esperança, né? Duas Vans Esperanças, na verdade. Uma que ia atacar pela parte norte da brecha e outra que ia atacar pelo sul. Nessa Van Esperança, um cara que vai voltar depois, que é o General Bard, que é um escocês que vai liderar os escoceses. E outro que é o Campbell, só que ele vai morrer, é um sargento Kuma. E é isso, né? Os britânicos, eles conseguem vencer essa batalha de Seringapatam, apesar de ter sido mais ou menos brutal durante o início. O que acontece? A 12ª Divisões dos Granadeiros, eles entram internamente da muralha e cercam os defensores, cortando a parte sul, né? Porque a norte estava sendo um pouco mais difícil, porque o próprio Sultão Tipu estava lutando lá. E até hoje é lembrado o ato de coragem e bravura dele durante essa batalha. Durante a batalha de Seringapatam, o cerco de Seringapatam ficou marcado na história. E o que acontece, né? Quando essa 12ª entra, o sul consegue ficar mais de boa e eles invadem. E até hoje ninguém não se sabe como esse Sultão Tipu morreu. Eu tô sendo muito honesto com esse Sultão Tipu. Posso fazer um vídeo mais focado sobre ele depois, mas é porque eu tô querendo falar do Arthur, né? E eu perderia muito tempo. E o que acontece após essa batalha de Seringapatam? Ele se torna governador do Missouri, né? Ele é apontado pelo General Harris como governador do Missouri, no qual ele é dito como ter sido um governador muito bom. Ele foi um ótimo administrador, ele foi muito aberto religiosamente, ele permitiu os harém, ele conseguiu defender os haréns, que eram muitas vezes atacados por religiosos, cristãos que não toleravam, né, intolerantes. Ele restaurou o palácio do Sultão Tipu, que era algo assim portentoso, né, era cheio de joias. Nananã. E o que acontece também? Ele foi e restaurou diversas muralhas, inclusive muralhas murais de hindus derrotando os ingleses. E é isso. E o que acontece? Durante este período que é governador, dá início à segunda
Guerra Anglo-Maratá, que é uma revolta, né? O Império Maratá era o maior império da época. E eles se sentiram ameaçados pelo crescente poder que estava se concentrando nas mãos das companhias das Índias Orientais. E eles declararam guerra, né? Na verdade, existiu uma guerra civil entre eles, né? Porque a Inglaterra sempre tentou trabalhar com esse termo subsidiário. Tentou, até que existiu uma guerra civil entre eles. E um dos líderes da Confederação Maratá foi e se submeteu a Inglaterra, né? E com essa premissa de que a Inglaterra iria devolver as terras de Bejarral, que foi tomadas pelo Scindia, que era o líder da Confederação Maratá, a Inglaterra entrou em guerra. Na verdade, o irmão de Wellington, que era governador das Companhias das Índias Orientais, ele já tinha outros planos em mente e para ele queria anexar a porra toda e foda-se. E essa batalha, essa guerra é marcante pelo método de guerra do Arthur, né? Essas batalhas que vão acontecer são vitórias incríveis. Primeiro, a de Ahmednagar em português, né? Porque o que acontece? Essa foi a primeira batalha que ele realmente estava com um exército. A incursão de noite que aconteceu em Serigatapã foi uma incursãozinha assim leve. Sacou? Ele estava com uma companhia só. Que era do 33º, o Save Cars. E foi uma confusão. Então, em Ahmednagar, ele estava com um exército e ele fez uma estratégia incrível. Que foi o quê? Ele só chegou e mandou foda-se. Porque a Confederação Maratá tinha muita gente. Tinha muita gente mesmo. A diferença bélica e numérica da Confederação Maratá e dos britânicos era incrível. Tanto que na Batalha de Assaí, que vai ser a mais prolífica batalha dele, que é a que ele mais se orgulha, vai ser uma diferença de 10-1. São 100 mil indianos contra 10 mil ingleses, né? Inclusive desses ingleses vai entrar dentro os cipaios, que eram indianos que lutavam pelo exército britânico. Então o que acontece nessa batalha? Ele só chega e fala, foda-se, pega o 78º regimento, né? O 78º regimento dos escoceses, fala, cada um pega uma escada, 4 escadas, e vocês vão escalar. E era uma muralha formidável. Ele só chega e manda escalar. E isso foi muito rápido. Essa batalha foi muito rápido. Eles simplesmente chegaram, escalaram, invadiram, mataram todo mundo. Tem até uma frase de um historiador indiano que é: os ingleses são realmente muito estranhos. Eles chegaram de manhã, tomaram a muralha, mataram toda a guarnição, ainda recusaram o café da manhã e depois saíram. Eu tenho medo de quem se opõe a eles. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles simplesmente passaram por cima como se fosse uma máquina de moer. Moeram os maratás na batalha de Ahmednagar. Então, o que acontece é que depois dessa batalha, os maratás vão e recuam, né, para uma parte ali no norte da Índia, que eles iam ter uma reunião. E quando o Arthur descobre isso, que tá junto com o outro coronel, o coronel Stevenson, que agora o Arthur tinha juntado com uma outra parte do exército das Companhias das Índias Orientais, e agora era um exército conjunto dele e do Stevenson. E eles descobrem que os indianos estão numa espécie de reunião geral da Confederação Maratá, decidindo se eles devem lutar ou se não. Então vai ter o Scindia, que é o líder guerreiro, vai ter o Manu Bapu, vai ter diversos líderes da Confederação Maratá, cada um com uma opinião diferente. Mas o que acontece, eles decidem que vão lutar. E nessa luta, o coronel Stevenson, quando o Arthur e o Stevenson estão indo para essa luta, o coronel Stevenson se erra por um erro de guia e ele vai para um caminho totalmente diferente e se perde. E o Arthur, ele vai diretamente para a vila aqui, deixa eu ver aqui, de Assaí, não, Assaí,
É isso que eu não sei. É em Jauna, né? Ele vai pra Jauna. E quando ele chega em Jauna, ele percebe que ele se fudeu. Ele se fudeu. Ele tá cercado. Ele tá cercado e ele caiu numa armadilha. E o que acontece? Quando ele descobre que caiu numa armadilha, ele vai e tenta cercar pelo rio. Porque ele tava... O rio... Tinha um rio que seguia mais ou menos assim. Eles estavam aqui. E o exército deles... E o exército indiano tava aqui. Eles eram separados por uma montanha. O máximo que o Arthur podia fazer era enfrentar esses 100 mil diretamente aqui na montanha, que era o que o exército Maratá estava planejando, e tentar a sorte, 10 mil contra 100 mil, tentar voltar pelo rio e ser atacado pelas costas pelo exército Maratá, ou de alguma forma tentar, sei lá, voar, começar a criar asas. E o que acontece? Tem esse rio, né? Tem esse rio que vai por aqui e esse que vai por aqui. A cadeia montanhosa que tá aqui. Quando eles estão observando o exército Maratá pela cadeia montanhosa, o Arthur, ele vira o telescópio e começa a observar um rio. Ele olha, fala, estranho. Chama um guia local aqui. Cadê o Val, né? Uma passagem que une uma margem a outra desse rio. Não tem passagem, senhor? Não tem passagem, não tem passagem. Ele tem, lógico que tem, porque ele intuiu, porque existiam duas vilas a 300 metros mais ou menos uma da outra, e ele falou, não tem como duas vilas, porque naquela época não tinha como você criar uma vila separada, cada uma era muito dependente da outra, porque por exemplo, você não tinha como produzir tudo que era necessário para a subsistência da sua sociedade somente sozinho. Então era uma reunião de vilas que conseguiam se subsistir, né? Então não existia tal coisa de uma vila separada da outra. Ele vira e fala, ele cercado, né? Sem muita opção, ele vira e fala, tem um val sim, tem uma passagem ali. E o indiano, não tem. Ele falou, tem e foda-se, tem e foda-se. E ele, teimando, ele vai e tenta passar por essa passagem para poder sair dessa armadilha e tentar fazer alguma coisa, né? O que acontece? Quando ele tá passando por ali, o exército inimigo percebe o que eles estão fazendo e começa a bombardear. Se não tivesse uma passagem, provavelmente eles teriam sido mortos. Porque o exército inimigo começou a atacar eles quando perceberam o que ele estava tentando fazer. Apesar deles também acharem que não existia uma passagem. O Arthur foi o primeiro a passar, montado em seu cavalo Diomedes, por essa passagem, atravessar a margem e chegar do outro lado. Quando ele chega do outro lado, né? Quando ele chega do outro lado, ele vai e pensa, tá, a gente tá do outro lado, 100 mil contra 10 mil. Ah, pra mim parece de boa, razoável. O que eu vou fazer? Eu vou batalhar. Ele não passou esse val pra fugir, como os soldados estavam pensando, né? E essa era a segunda batalha deles. Eles ficaram impressionados com o cerco de Amnagur, mas, pô, são 100 mil contra 10 mil, cara. E principalmente, muita gente confunde, porque realmente a infantaria, os soldados indianos não eram páreos a soldados europeus treinados. Mas existiam muitos mercenários europeus profissionais no exército Maratá. Dos 100 mil, mais ou menos 10 mil eram treinados europeus, né? Aqui, ó, vou dar uma ideia aqui, ó. Os números do Arthur, né, separado, ele estava separado do Coronel Stevenson, eram 9.500 homens, incluindo 2 regimentos de infantaria e 1 regimento de cavalaria e 17 canhões. Dos Maratás, 11 mil soldados treinados, 11 mil europeus treinados, 20 mil uma infantaria irregular e 40 mil uma cavalaria irregular. Mas olha o mais abismal, porque essa era uma batalha moderna e a artilharia tinha muita eficiência, que a artilharia importava e mudava.
existiam mais de 100 canhões, 102 canhões dos maratás contra 17 canhões, era uma disparidade numérica enorme, e muitos desses canhões foram usados depois pelo próprio exército britânico, porque eram canhões de alto calibre, eram canhões muito bons, muito bons. Isso era uma batalha perdida, era uma batalha suicida, e ele vai e atravessa o Val, a passagem, e cerca pelo lado esquerdo o exército. Só como o exército maratá já tinha percebido esse tipo de outmaneuvering que o Arthur estava tentando fazer, eles vão e ficam um a um contra o outro. Só que o que acontece, né, quando eles ficam um a um? Primeiro, vou ressaltar duas coisas. O Arthur era a segunda batalha dele quando ele estava começando. Na verdade, uma batalha contra o exército era a primeira. A primeira foi um cerco, né? Ele estava invadindo. Mas uma batalha em campo aberto era a primeira dele. A segunda ressalva: muitos homens eram inseguros perante a eficiência do Arthur. Se ele realmente era um bom general, se ele realmente tinha uma sabedoria militar. Então, o que acontece? Quando ele se dispõe frente a frente, né? O exército, liderado pelo general Pullman, um alemão europeu, um bom general, eles vão e distribuem o exército deles de tal forma. Eles confiavam muito na artilharia e muito pouco na infantaria, de maneira que a artilharia ficava assim, os canhões ficavam na frente dos homens da infantaria e não nas laterais como ficavam no exército inglês. Então isso tornava frágil a artilharia, porque a artilharia é basicamente o ponto mais frágil, mas é o que dá mais dano. É como se no League of Legends ou no RPG, o DPS, como se o DPS tancasse pro tanque que fica atrás, como se o DPS tancasse, o tanque ficasse atrás, sacou? Então o DPS era bem mais frágil, né? Então essa falta de técnica e estratégia do exército era basicamente dado pelo medo dos indianos. Então a única coisa que o Arthur precisava fazer era quebrar a linha de artilharia deles e a infantaria deles e segurar. Porque uma hora a infantaria deles ia quebrar, porque não se comparava, a infantaria deles eram fracas. Só que eles tinham que evitar a infantaria europeia, porque se ele jogasse a infantaria dele contra a infantaria europeia, ia foder tudo. Por quê? Porque eles iam ser cercados por 40 mil cavalos rápidos, magros. Os cavalos dos maratás não eram páreos para a infantaria montada pesada dos ingleses. Só que eles eram como se fossem cavaleiros mongóis, assim, muito rápidos. Eles tinham um ataque muito forte, com os arcos curtos, e eles poderiam realmente infligir um dano cabuloso pro Arthur. Então, quando ele vai e dispõe, né, fica um exército aqui, um trossolho gigante de 100 mil homens aqui, uma multidão, e o pequeno exército do Arthur, a primeira coisa que ele faz é mandar o 78º regimento, o mesmo que invadiu Amnagar, que escalou, né, que é uma das partes mais terríveis de um cerco, é você entrar numa brecha e você tentar invadir por uma escalada. Este mesmo regimento foi e fez o primeiro ataque e tomou a bateria de artilharia da esquerda, né? E o que acontece? Esse regimento se fudeu. Na verdade, eu acho que não era o 78 se fudeu de outra maneira, mas um outro regimento escocês que foi tomar, ele aguentou durante mais ou menos uns 10 minutos salvas de canhões sem disparar um tiro, para você ver o quanto era a disciplina dos escoceses e do exército britânico. Eles foram contra chumbo, eles chegaram mais perto, e quando eles chegaram mais ou menos uns 30 pés de distância, eles dispararam fogo, e foi uma salva de tiros tão eficaz que somente a salva de tiros meio que venceu a artilharia da esquerda, né? O pedaço de artilharia da esquerda, fazendo com que os ingleses pegassem aquele pedaço de artilharia na esquerda, e a infantaria
com medo da bravura desses gigantes brancos, musculosos, lindos, tesudos. Eles ficaram com tanto medo que eles não fizeram nenhum tipo de oposição. E o que acontece? Do lado esquerdo tava tudo ótimo, só que do lado direito começou a acontecer merda, porque existia uma vila, né? A vila de Açaí tinha meio que uma cidadezinha ao lado, né? O Açaí era o campo, na verdade. Tinha uma vila ali perto, não era ideal não, mas que era basicamente o acampamento lá da Confederação Maratá. E quando o inglês, né, que acontece? Quando os ingleses da direita eles avançaram, começaram a avançar por quê? Porque tinha ganhado da esquerda, eles começaram a avançar até que a parte direita, o flanco direito do Arthur avançou demais e foi cercado. E o que acontece? Quando eles foram cercados, a parte direita da infantaria europeia percebeu isso e foi para a vila para cima. Por quê? Porque ela ficava exatamente no flanco. Então, imagina que esse daqui é o exército inglês. A vila ficava exatamente à frente aqui, ó. Ela ficava perpendicular a este... Na verdade, ficava paralelo, né? Então era só eles virarem perpendicularmente e atirar, porque eles iam destroçar o flanco direito inglês. Ia ser uma das batalhas mais fáceis. Então, o que aconteceu? Quando eles foram, começou essa movimentação da vila para poder atacar os ingleses pelo lado direito. E a cavalaria Maratá, percebendo isso, começou a atacar, começou a tentar cercar eles também. Então, o que acontece? Eles vão e fazem quadrados, que era uma tática de infantaria, o quadrado, né? Eles literalmente formavam quadrados para poder enfrentar os cavalos. Só que os canhões que estavam na vila começaram a disparar contra eles, e eles segurando contra a cavalaria e contra a artilharia que estava na vila, e sofreram muitos danos. O 78º escocês, muitos danos, até que a cavalaria inglesa que estava em reserva foi e salvou eles desse ataque, né? Eles foram e destroçaram a artilharia que estava na vila. E mesmo com eles segurando, o Wesley participou desse avanço de cavalaria. Eles destroçaram a artilharia que estava na vila, e como eu disse, a cavalaria. Então, galera, né, como vocês puderam ver, o vídeo acabou no meio dessa bicicleta, porque o que acontece, na hora que eu tava gravando o vídeo, meu celular perdeu a memória na hora, né? Tô com o cabelo maior já, estou bem diferente, barbado, tá ligado? Entrei na puberdade. Mas então o que acontece, né? Quando a gente tava lá, a gente tava falando sobre o flanco direito do general Arthur, que foi cercado, né, do general Arthur Wesley, que foi cercado pela cavalaria e estava em constante ameaça sobre a artilharia que estava posicionada numa vila próxima a eles, né? E o que aconteceu? Eu falei que a cavalaria reserva, a comando do Wesley, conseguiu vencer a artilharia deles e conseguiu espantar também a cavalaria que estava ameaçando este flanco direito, né? No flanco direito ele foi muito importante para a batalha em si, porque o que acontece, logo após eles terem vencido e eles terem livrados o flanco direito deles de um total extermínio, o 78º, o batalhão 78º dos escoceses sofreu muitos danos mesmo nessa batalha, muitos danos, eles ficaram fodidos. Então, o que acontece? Quando o general Arthur consegue salvar, ele vai e junta a cavalaria dele e faz uma carga de cavalaria contra o flanco direito da artilharia inimiga, né? Então, o que acontece? Já tinha sido ganho o flanco esquerdo pelo 33º dos escoceses também. Os escoceses foram MVPs na Batalha da Índia, tomaram Seringapatam,
foram os responsáveis pela escalada no forte de Ashwaubenon. Não sei o nome, né? Mas aí o que acontece? Eles foram tomar o flanco esquerdo, o direito ainda estava num empate, por assim dizer, né? E, se eu não me engano, o centro estava tomado por cipaios, né? E o que acontece? Quando ele pega este flanco direito e ele faz essa carga de cavalaria à frente para tomar artilharia maratá, ele consegue mudar a guerra rapidamente. Porque, eu falei no vídeo já, né? Mas os maratás, eles não possuíam confiança em sua infantaria. A infantaria dos maratás eram indisciplinadas, eles não possuíam tanta força. E apesar de até serem disciplinadas, né, por dependendo, este chefe tribal, ele tinha um dos melhores soldados do mundo, eles não tinham confiança, eles confiavam muito em seus canhões, e eles tinham canhões muito eficazes, só que eles não confiavam em sua infantaria. Então os canhões, eles serviam de defesa para a infantaria, não o contrário. Então os canhões iam na frente da infantaria. Então quando o Wesley faz essa carga de cavalaria, a artilharia não tem defesa, eles não conseguem se defender, eles perdem muito rápido esses canhões. E quando eles fazem isso, a infantaria indisciplinada dos maratás, ao verem a artilharia caindo tão rápido, eles entram em pânico e fogem, né? E quando o Wesley faz essa carga de cavalaria, o que acontece? Isso entra numas partes mais nebulosas e uma das fases da vida de Wesley que ele teve mais perto de morrer na sua carreira militar. Porque o que acontece quando ele está fazendo essa carga, o cavalo favorito dele, Diomedes, toma uma lançada no pescoço e ele... Aí, o que acontece quando ele toma essa lançada no pescoço, Wesley ele fica cercado por diversos guerreiros maratás. E o que acontece, não se sabe, ninguém sabe o que aconteceu, né? Provavelmente ele foi salvo por alguém, mas muitas pessoas falam, pô, se ele tivesse sido salvo, Wesley era famoso por ser muito grato a grandes soldados que fizeram grandes coisas, que ajudavam ele. Ele era uma pessoa grata, apesar dele ter um distanciamento nobre com o soldado do baixo clero, do soldado inglês, que era principalmente preenchido por homens de sarjeta, homens de ex-bandidos, homens que estavam condenados à forca, que tentando fugir dessa pena capital iam para o exército. Então, mesmo com essa separação, ele era um cara grato. Mas ele não gosta de falar sobre este assunto, ele nunca falou mais sobre isso em vida. Não se sabe como ele saiu dessa situação, mas possivelmente ele quase morreu e teria sido muito diferente os casos futuros que eu irei narrar nessa série. Então o que acontece? Quando ele quase morre, né? O Diomedes fica lá e ele fica cercado por esses guerreiros e brum. É isso. E o que acontece? A cavalaria inglesa, eles conseguem enfrentar o cerco esquerdo e cercam o direito. E cercam o centro deles. Com isso, quando o flanco esquerdo já saiu, diversos chefes que eram contra essa batalha, né, o Cindy, que era o chefe guerreiro, ele chegou, ó, gente, a gente tem 100 mil homens, mais de 100 canhões, eles têm 10 mil, tem 12 canhões, a gente tem que lutar, vocês são loucos. Aí o que acontece? Ele conseguiu convencer esses outros chefes a batalharem. Só que nem todos eles eram a favor da batalha. Um deles que não era a favor era o Manu Vapor. E quando começou o flanco esquerdo caindo por 33º sobre bastante fogo inimigo, mesmo assim caiu, diversos já ficaram, né? E quando teve o caso da vila também, o que aconteceu foi que esses chefes que não estavam tão animados para a guerra, para a batalha, picaram a mula. Quando eles picaram a mula, aí fudeu. Né? Porque sem chefe não tem como. Então, eles foram. O Wesley conseguiu ganhar essa incrível, decisiva batalha. Muitos chamam de Waterloo, do General Wesley.
foi uma batalha incrível, a que ele mais se orgulha, né? A que ele mais se orgulha em seu tempo de vida, ele fala, que foi a Batalha de Asai. A primeira batalha que ele estava comandando um exército grande em campo, né? Por assim dizer. E é isso. O Anthony Pohlmann, que era o comandante alemão do exército dos Marathás, sumiu desde então. Não se sabe o paradeiro dele. E o que acontece? Após essa batalha, eram muitos. Após essa batalha foi enorme. Foi uma coisa incrível, né? E botou mais ainda na cabeça dos indianos que os ingleses eram demônios, que eram invencíveis. Mas ainda assim, ainda existiu centros que não se renderam. Nenhum dos exemplos foi o Manu Bapu que eu falei. Aí vai ter a Batalha de Argonne, que eu não vou falar muito, pois eu pretendo ir para um lance mais importante, que foi o final da batalha em si, que foi o Gwalior, né? Que é o Forte de Gwalior, que ficava no topo de uma montanha e era chamado de inexpugável, que ele nunca tinha sido vencido em 1000 anos, né? Que ele nunca tinha sido tomado. E era basicamente a esperança dos indianos, sacou? Toda a Índia iria cair, menos ali, né? E o que acontece é que ele cai pelas mãos de um jovem general. Um jovem general que no futuro iria ganhar de Napoleão. E quando eles vão para Gwalior, eles fazem uma estratégia, pois o seguinte: Gwalior tinha duas entradas, uma pelo leste e uma pelo oeste. Pelo oeste era muito difícil, pois era muito íngreme. Era muito íngreme você chegar lá, né? Era algo assim muito difícil, né? E ainda sem contar que tinha a artilharia deles atirando embaixo, era algo bem difícil mesmo de se fazer. A outra já era mais tranquila pelo leste, né? Pela esquerda. Então, o que acontece? Quando tem esse negócio mais suave para subir, esse forte foi feito um chamado forte externo do lado leste, para justamente counterar essa subida mais fácil que se tinha do lado leste, né? E esse forte externo era basicamente um anteparo pro verdadeiro forte, sacou? Não era nada, era basicamente um negócio de proteção. Só que o Manu Bapu, ele vai e faz o seguinte: ele confiando tanto na inexpugnabilidade do forte dele, ele tenta preparar uma armadilha, né, pro forte externo, no qual esse forte externo era destinado a cair, e ele planta explosivos no forte externo, para que quando ele caísse, explodisse e tomasse a vida de muitos ingleses, correto? E quando eles tomassem esse forte, eles iriam recuar e voltar pro forte principal e segurar de lá e esperar a Índia cair, enquanto eles iriam ser reis de Gwalior, né? É um forte muito bonito numa montanha. E o que acontece? O General Wellesley, ele nunca foi muito bom com cercos, não tinha uma tática, era o cerco básico, né? Eles iriam invadir como? Manda diversos homens lá, e é isso, né? Vamos invadir a base do sangue. Se nossos soldados não são capazes de vencer a fortaleza, vamos esperar que o sangue deles afoguem os defensores. E então o que acontece? Ele sobe com seu próprio exército pelo lado direito, e pelo lado esquerdo vai subir o 78º, o 78º com alguns outros regimentos, para tomar o forte externo e tentar fazer um ataque pela esquerda. Eles tentariam fazer uma panela de pressão e explodir o forte assim. Eles tentariam atacar nesses dois lados. E após eles tomarem o forte externo, o que acontece? Quando eles tomam o forte externo, percebendo a ameaça, né? Eles tem um aumento de moral. Eles tentam duas tentativas de tomar o forte pela entrada principal. Só que era um inferno.
eram diversos, para você entrar lá, era um labirinto com diversos pontos cegos, onde era atirado de cima de você diversos foguetes, mosquetes. Eles inventaram e aprimoraram os foguetes de fogo de artifício. E eles jogavam assim nestes lugares íngremes e fechados, apinhados de homens, diversos fogos de artifícios e bombas. E eles ficavam piu 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 e pau pau pau, ai ai ai, tchau. Aí o que acontece? Temos que chamar os escoceses. Os escoceses vão nos salvar um dia novamente. Então, o que acontece? Alguns soldados do 78º, um sargento em específico, ele consegue observar que na beirada do forte era desprotegido e que talvez ele conseguisse colocar uma escada e tentar fazer uma escalada para tomar o forte de dentro e cercar e abrir o forte principal do leste para que os ingleses pudessem entrar e tomar a fortaleza. Quando ele faz isso, né? E o que acontece? Ele junta esse regimento, esse regimento, né? Esse sargento, ele junta seus homens, sua companhia, na verdade, sua companhia, pois ele pega do capitão e ele vai e junta alguns homens eles vão e conseguem subir escalando por essa parte que não está sendo tão protegida da fortaleza e conseguem entrar no forte e cercar esses protetores da parte leste do forte e conseguem abrir o portão para que a parte leste fosse tomada. E daí, meu amigo, vapo, se receba. É isso aí. Aí o que acontece? Quando essa parte leste é tomada, a fortaleza acaba. E assim que se deu o fim da Segunda Guerra Anglo-Maratá, né? O Wesley, ele lutou basicamente contra o Sultão Tipur, né? E lutou ativamente, né, contra os anglos-maratás. E essa guerra anglo-maratá foi responsável basicamente pelo domínio. Essa guerra foi o que fincou os ingleses no coração da Índia. Depois dessa guerra, os ingleses basicamente foram basicamente o poder incontestável da Índia, né? Essa Segunda Guerra Anglo-Maratá foi muito importante também pelas experiências adquiridas nessa guerra pelo General Wesley, que virão de ser usadas mais para frente na Guerra Peninsular, né? Contra o exército napoleônico. E após essa guerra, o Wesley passa mais um curto período na Índia, e ele volta para a Irlanda, né, para a Inglaterra na Inglaterra, e fica durante um tempo lá isolado, até que depois ele vai lutar na Batalha dos Tamancos, na Dinamarca. Eu não falei sobre ela, mas ela acontece um pouco antes do cerco de Copenhague, do segundo cerco de Copenhague, em 1805. Ele luta essa Batalha dos Tamancos, ele sai vitorioso, e depois de um tempo ele fica parado, até que ele vai e finalmente ele vai para Portugal, pela primeira vez. E isso é tema do próximo episódio. Se inscreve aí, deixa seu like. Se você quer acompanhar essa série, aproveita aí que tá no começo. Bora, toda semana, salve, agita. Bora, agita. MC Rafaelzinho Oficial passando aqui. Falou!